nós temos que infectar 50% da população para criar a imunidade de rebanho. Tem a benigna, que você vai ter, não vai nem saber que teve, muita gente nem sabe que teve, e vai ter a maligna. Exige internação, existe ventilação mecânica, e aí, se não tomar cuidado... Vou procurar fazer com que a pessoa que esteja assistindo, quando terminar, diga assim: eu nunca aprendi tanto em um dia. O que interessa é resultado, o resto é conversa fiada. Esse é o poder da progressão geométrica, que a pessoa não entende. Mas por que está segurando? Porque está morrendo pouca gente. É porque a curva, se deixar a curva solta, você olha o que acontece. Então, o número reprodutivo básico é chamado de R0. Agora, o número reprodutivo que na prática é chamado RE, é o efetivo. Eu tenho que basear no R0, que é muito importante na epidemiologia, mas eu tenho que pegar o meu RE, que é o efetivo, e fazer ele baixar mais ainda. Mesmo que o R0 de um SARS-CoV-2 seja entre 2 e 3, eu tenho que reduzir isso, porque senão a população inteira se contamina. De estudos já feitos lá na China, eles mostraram que o tempo de incubação do SARS-CoV-2 é no máximo 14 dias. No máximo. A média é 5, mas no máximo 14. O tempo de incubação. Quer dizer, se for 5 dias, há 5 dias atrás eu entrei em contato com o vírus e hoje eu tenho a doença. Mas eu posso entrar em contato com o vírus e só ter a doença daqui 14 dias. Entendeu? Só ter a doença daqui 14 dias. Então, como o máximo do tempo de incubação do SARS-CoV-2, do Covid-19, é 14 dias, então nós temos que cumprir esse período. E aí vem outro problema. O termo quarentena e o termo isolamento social. Primeiro, eles não são sinônimos. Mas aqui no Brasil já misturou tudo. Estão usando uns independente do outro. Quarentena, tecnicamente falando, é quando uma pessoa tem que ficar isolada, ou porque ela está doente, ou porque ela entrou em contato com uma pessoa que tinha, para ver se ela também vai ter. Isso chama-se quarentena. Isolamento já é uma estratégia usada para diminuir o grau de transmissibilidade da doença, de achatar a curva para não colapsar o sistema de saúde. Sequenciamento genômico é a impressão digital daquele vírus. Cada vírus tem o seu genoma. O vírus pode ter um genoma que é um RNA, um ácido nucleico RNA, ou um ácido nucleico DNA. No caso do novo coronavírus, do SARS-CoV-2, ele tem o genoma dele é um RNA de fita simples. E isso tem um problema. Eu vou explicar já agora para adiantar. Que é o seguinte: quando o vírus tem só o RNA, como é o caso dos retrovírus, onde o novo coronavírus faz parte, esse vírus não tem um sistema de reparo de genoma. Se ele comete um erro, ou na replicação, ou na transcrição, ou na tradução, existe uma coisa que eu já vou discutir de saída, que é o chamado herd immunity, que é a imunidade de rebanho, que é o outro jeito de lidar com isso. Então, a imunidade de rebanho, contaminar as pessoas, já contaminou um X e para. Isso depende do número reprodutivo básico. Se esse número reprodutivo básico for 2, nós temos que infectar 50% da população para criar a imunidade de rebanho. Se esse número for 3, nós temos que infectar 60%. Aí você fala assim, mas por que você não infecta isso logo e acaba? Não, porque tem outro problema. O outro problema é que um percentual razoável complica, recebe a outra doença. Eu digo que tem duas doenças. Tem a benigna, que você vai ter e não vai nem saber que teve, muita gente nem sabe que teve, muita gente nem sabe que teve, e vai ter a maligna. A maligna exige internação, existe ventilação mecânica, e aí, se não tomar cuidado, colapsa o sistema de saúde. Deu para entender?